Oi, eu sou a Flávia, sou formada em gestão financeira, atuo na área de contabilidade, fiscal, faturamento, recursos humanos e também de gestão de pessoas e negócio. Me dedico há alguns anos já, né, ao estudo da economia criativa, circular e colaborativa e faço gestão de um espaço colaborativo que chama QColab. Então, dentro da QColab, eu me dedico em colocar em prática ações para estimular o consumo local, fortalecendo marcas e pessoas criativas. Para começar, né, o vídeo de hoje, eu pensei em introduzir informações sobre a economia criativa mesmo em si. As primeiras políticas públicas pensadas para um país com base na criatividade se iniciaram em 1994 na Austrália, com o Paul Keating. 3 anos depois, em 1997, Tony Blair também inseriu políticas públicas dentro do plano de governo dele. E hoje a Inglaterra é conhecida como o polo disseminador da economia criativa em si. No Brasil, esses dados eles começam a partir de 2010, com a criação do MINC. Começa, né, políticas públicas, os editais, de maneira geral, né, o que é a economia criativa? Entende-se que a economia criativa é um conjunto de atividades que utilizam a criatividade e as habilidades do indivíduo ou grupo como matéria-prima. Então, passa-se a usar a criatividade como a matéria para gerar as rendas. Esse setor econômico não se resume apenas à arte e à cultura, né? Quando foi criado em 2010 as primeiras políticas públicas, entendia-se que a economia criativa era somente relacionada à cultura. Então, na prática, todo setor econômico que tem como base desenvolvimento, criatividade, inovação e tecnologia fazem parte da economia criativa. Como seria a economia criativa de um modo perfeito? Teria a ligação entre comunidade, políticas públicas e empresa. O impacto que a economia criativa tem no mundo é as conexões entre empreendedores e os atores culturais, no sentido de potencializar investimento, trazer resultados, não só financeiros, está se mostrando cada vez mais potente, porque provoca um desenvolvimento real na vida das pessoas. Esse segmento ele é apontado por muitos como um dos grandes vetores de crescimento da economia mundial pós-pandemia. Representa hoje quase 3% do PIB brasileiro, gera 6,6 milhões de emprego e possui mais de 140 milhões de empresa. E movimenta, além de tudo isso, em média, 171 bilhões por ano na economia, segundo a Firjan em 2019, que foi o último dado sobre o PIB. O setor da imobiliária, né, ele gerou 170 milhões no mesmo ano. Então, só para vocês terem uma noção de como isso é grande. Por mais que a gente tenha esses dados, e ainda existe uma grande parte, né, do capital intelectual que gera a economia criativa, mas ela não é contabilizada. Por quê? Existe uma camada que é invisibilizada, ou por falta de formalização, né, no processo do trabalho, ou porque ela está sendo contabilizada em outra área. Se você trabalha numa área de design, numa indústria, você está sendo contabilizado no PIB da indústria, mas você está dentro da área criativa. Segundo a Unesco, esses segmentos eles são divididos em 13, que é arquitetura, artes cênicas, audiovisual, biotecnologia, design, editorial, expressões culturais, moda, música, patrimônio e arte, pesquisa e desenvolvimento, publicidade e TIC, né? Tecnologia da Informação e Comunicação. Esses segmentos eles são agrupados em 4 áreas, que é o consumo, mídia, cultura e tecnologia. E dentro dessas 4 áreas eu vou falar um pouco da cultura, mais especificamente do artesanal.
Eu vou ler aqui para vocês o que é a definição adotada pela Unesco. Produtos artesanais são aqueles que são confeccionados por artesãos, seja totalmente à mão, como uso de ferramenta ou até mesmo por meio mecânico, desde que a contribuição direta manual do artesão permaneça como componente mais substancial do produto. A primeira coisa é pensar num plano de negócio. O plano de negócio nada mais é que um guia da sua marca. Ele vai te explicar como estruturar, ele vai fazer um plano que seja economicamente viável, quem que é a pessoa que vai consumir isso. Se você digitar no Google, né, plano de negócio, ele vai aparecer vários já pronto. Eu acho que é super válido para começar, para pesquisar. Eles têm 4 perguntas que você vai ter que fazer. Como, o que, para quem, quanto. Então, vou dar um exemplo de um crochê. Quem compra o seu crochê? É uma senhora? É uma adolescente? É uma pessoa que estuda? Ela só trabalha? Então, você vai ter que entender para quem você vai vender. A segunda coisa é o que. Então, eu trabalho com crochê e eu faço bolsas de crochê. É a proposta de valor da sua marca. E depois você vai entender como. Quem vai ser meus parceiros, quais vão ser as minhas principais atividades, quais vão ser os meus recursos e depois quanto isso vai custar. Você entende o que você tem de capital e como você vai produzir o produto a partir daquilo. Planejamento de marketing e planejamento financeiro. Todas essas informações você vai conseguir a partir do seu plano de negócio. Eu costumo falar que a gente não precisa ser especialista em todas as áreas, mas a gente tem que entender um pouquinho de cada área do seu negócio para ele fluir normalmente. Então, você não precisa saber de identidade visual, mas você pode contratar alguém para fazer uma identidade visual do seu produto, mas você tem que entender como é o processo para a criação de uma identidade visual. Isso vai fazer você ter mais claro o produto ou o serviço que você está vendendo. Existem também várias formas de buscar essa orientação, né? Hoje o virtual ele possibilita uma enorme quantidade de conteúdo sobre desenvolvimento de marca e todos os detalhes que você vai precisar para iniciar. Para mais informações, eu vou deixar 2 sites para vocês, que é o www.sebrae.com.br. O Sebrae também tem vários modelos de negócio já direcionado para o MEI. Então, fora o acompanhamento e assessoria que eles disponibilizam também. E o www.analistamodelosdenegócio.com.br. Esses 2 sites, eles vão abrir um plano para você, né? Um plano de negócio, onde você vai conseguir preencher de acordo com o que você quer. Então, aqui como exercício, né? Você preenche a planilha de modelo para identificar como, o porquê, para quem e quando é o primeiro passinho. Agora, a gente vai falar um pouquinho da formalização. Abrindo uma empresa, você agrega valor à sua marca. Então, possibilita fazer muitas coisas, desde a abertura de pessoa jurídica num banco, para você conseguir dividir o que é o seu dinheiro pessoa física e o que é o seu dinheiro pessoa jurídica. Você também consegue comprar insumo com desconto, você consegue participar de editais e tudo mais. O que é o CNPJ, né? O CNPJ é um cadastro geral de pessoa jurídica. Como a gente tem um CPF, que é uma identificação nossa, que a gente usa para tudo, né, para abrir uma conta, o CNPJ é a identificação da sua empresa ou da sua marca. Então, ele é um registro, um número que você vai utilizar para tudo. Tudo que você for fazer que envolva a sua empresa ou o seu produto, a sua marca, você vai usar um CNPJ. Ele existe desde 1998. Antes disso era o CGC, que é bem conhecido nos brechós. Toda peça que tem CGC significa que ela existe antes de 1993. Então elas falam que são as peças vintage. Todos os dados da sua empresa, desde endereço, dia que você abriu a empresa, tudo isso vai ficar no seu cadastro de pessoa jurídica. Toda empresa
que é formalizada, existe um espaço físico, ela tem que ter um CNPJ, é obrigatório. E todo produto que a gente consome e é formalizado, ele existe um CNPJ também. Então, se você compra um extrato de tomate no mercado, ele vai vir com um CNPJ. Dentro do CNPJ também vai ficar o CNAE, que são as atividades que a sua empresa atua. Vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. E hoje a gente vai falar especificamente do MEI. O MEI, ele significa microempreendedor individual, é um profissional autônomo. Quando você se cadastra como você passa a ter o CNPJ, ou seja, tem também facilidade na abertura de conta bancária, no pedido de empréstimo, na emissão de notas fiscais, além de ter obrigações e direito como pessoa jurídica. O faturamento é até de 130 mil no ano. Esse dado mudou em 2022 agora, era um pouquinho menos. E você pode ter até 2 funcionários. Aí agora a gente vai falar um pouquinho do CNAE. O CNAE significa Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Para o governo, o objetivo do CNAE é a gestão tributária, né? E controlar também possíveis ações fraudulentas. Então, você exerce uma atividade, você tem que estar enquadrado no CNAE, que é referente à atividade que você exerce. E também é pelo CNAE que você vai saber o quanto de imposto você vai pagar. Em enquadramento tributário e sindical certo, as possibilidades de desoneração da folha de pagamento é tudo pelo CNAE. O CNAE, ele é obrigatório e essencial para você abrir um CNPJ e também ele é obrigatório, inclusive, para autônomos e organizações sem fins lucrativos, ONG, todo o segmento que tem um CNPJ, ele vai ter um CNAE. Permite que a empresa ela seja enquadrada no Simples Nacional e também ele simplificado de pequenas empresas. O MEI, ele é para ser simplificado, então qualquer área, qualquer CNAE, ele vai ter o mesmo valor. O microempreendedor individual terá como despesa apenas o pagamento mensal do Simples Nacional, então você vai pagar por mês uma parcela e todo o imposto da sua empresa vai estar correto naquilo. Os valores são atualizados em 2022, ele ficou assim. Para comércio ou indústria, ele é R$ 61,60. Ele inclui o INSS e o ICMS. Para prestação de serviço, ele é o valor de R$ 65,60 e ele inclui o INSS e o ISS. E para comércio mais serviço, você paga R$ 66,60, que ele inclui o INSS, o ICMS e o ISS. Com a formalização da sua marca, você abre caminho de desenvolvimento e estruturação do seu negócio. Então, com um CNPJ ativo, você vai ter um registro na esfera municipal, estadual e federal, e também você vai poder emitir notas fiscais, abrir uma conta jurídica, desconto em insumos, contribuir com a aposentadoria, né? E também benefícios previdenciários. Eu vou deixar aqui alguns sites para vocês, www.gov.br, você vai poder fazer pesquisa para entender quais atividades que você vai incluir no seu CNPJ. Lembrando que você pode ter uma atividade principal e até 32 secundárias. E para abrir o MEI, é muito simples também, você pode procurar um contador, tem até algumas empresas de contabilidade que tem uma cota para abertura de MEI gratuito, mas qualquer pessoa consegue abrir pelo site também, que é o www.microempreendedormei.com. E depois da abertura, todo o site da prefeitura, ele vai ter um lugar que é ou empresa ou balcão do empreendedor. Lá você vai dar início também à parte de formalização, que é abertura do CRF,
Você vai ter que entrar em contato para a liberação, para a emissão de nota fiscal paulista ou nota fiscal de serviço. Então é tudo pelo site da prefeitura. Todas as prefeituras elas estão bem equiparadas para poder ajudar, né? É muito importante essa formalização, essa burocratização, né? Então, assim, é importante para desenvolvimento mesmo de marca, de pessoa, de serviço. Eu acho que pode agregar muito ao negócio, pode crescer muito o negócio. Então, você formalizando, você consegue participar de mais coisas, por exemplo, como editais, você pode participar. Você pode comprar matéria-prima mais barato, então é só benefício, ela está ainda invisibilizada, então a gente se formalizando, a gente consegue ajudar a economia criativa a crescer cada vez mais. E é isso, gente. Obrigada!